Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Como vai você? Como vai você? Como vão vocês? Tudo bem? A gente espera que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do seu programa Divan Home, aqui na Rádio Cavoque. Olá, Nilma. Olá! Como vai você? Oi, estamos Tudo aqui bem? novamente. Aqui hoje nós temos uma convidada digníssima, amiga, Maravilhosa. pessoa maravilhosa da nossa vida, da vida Uau. toda. Elis, se apresenta para o nosso público, fala um pouquinho de você. Como vai você, Elis? Boa tarde a todos e a todas. Que prazer imenso poder estar aqui com vocês. É uma alegria, uma satisfação muito grande, pessoalmente falando. Porque aqui a gente tem duas situações, né? Vou confessar assim para o público. Aqui, pessoas que eu tenho assim, maior carinho e admiração, né? Não só por pessoas, mas por profissionais que são. E também parabenizar aqui o projeto, a iniciativa, parabenizar a rádio, porque está sendo assim uma experiência, pelo menos a gente que assiste e ouve aqui de fora, muito significativo. Eu, quando vou compartilhar lá no Instagram, eu coloco psicologia do cotidiano, que eu acho que está sendo um mega diferencial na nossa cidade, na capital. Um programa que vai e traz ali esse cuidado com a saúde mental, que é tão importante nos dias de hoje. Então, parabéns a todos vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Vindo da Elise, então, nossa. Bom, eu sou psicóloga, né? Hoje atuo mais no campo da docência. Então, além de ser também psicóloga, eu atuo como professora universitária e também hoje atuo na coordenação do curso de psicologia na UBRA Manaus. Então, muita satisfação hoje. Vou compartilhar aqui alguns cuidados que a gente também tem com a saúde mental de pessoas, né? Enfim, na nossa capital. E no âmbito universitário, a gente tem percebido, porque nós trabalhamos né, também com a questão de alguns universitários, temos estagiários, e a gente vê que a psicologia hoje ela está vindo um pouquinho mais intensa, né? As pessoas estão tendo um outro olhar para a psicologia, a gente consegue chegar mais perto do nosso público. Nós percebemos que esses alunos estão realmente focados, né? Nós temos também alunos da UBRA maravilhosos, um beijo, abraço, Daniel, Eduardo, eles estão arrasando com a gente também. E a gente percebe o interesse hoje do aluno, já no segundo, terceiro período, por estágios né, no âmbito da psicologia e já querendo estar próximo ao público, auxiliando esse público. Você vai falar também para a gente um pouquinho desses alunos, qual a dinâmica, qual a diferença entre a prática e a teoria nas universidades, no âmbito da psicologia, e chamar também esse povo que tem vontade né, de fazer psicologia aí para estarem atuando, que, nossa, é um campo que a cada dia a gente vê que o espaço aumenta e que a população tem mais necessidade desses serviços, né? Nilma, a gente tem alguma pergunta para a Elise agora para começar? Sim, a gente vai começando, né? Eu lembro que, falar um pouco sobre a minha experiência lá pela UBRA, eu lembro que eu tive um evento lá e a primeira coisa, quando eu coloquei os meus pés, nossa, que lugar lindo. Sim, é lindo ali, né? Porque retrata a questão né, amazônica ali. Tem um campo né, assim, bem campo agradável, maravilhoso, bem né? agradável, bem acolhedor, né? Acolhedor. Bem acolhedor. Então, a faculdade, ela retrata e te acolhe, né? Através
daquele movimento, né, através daquelas madeiras, da questão amazônica mesmo, e eu fiquei encantada com a faculdade. A acolhida é diferente, né? Uma acolhida diferente, porque quando a gente vai nas demais, né, não tem essa questão, né, realmente da Amazônia. Do cuidado, então, com o do verde. Cuidado. Então lá eu tinha uma rede de madeira, sentei, ali é disputadíssimo. Altas fotos lá, legal. e foi muito legal, né, então... Trazer a Elisa aqui é maravilhoso, porque a gente vai... Trazer um pedacinho da Ubra, Sim, um né? pedacinho da Ubra. A gente vai Que conhecer bom. um pouquinho mais sobre a Ubra, né? E a primeira pergunta aí evidencia esses 30 anos, né, de Ubra, Manaus. Conta um pouquinho sobre essa história. Conto, gente. sim. Então, o curso, hoje, assim, quando chegou aqui em Manaus, a Ubra em Manaus, né? Ela foi a primeira instituição que trouxe o curso para o Estado. Então, trouxe arquitetura e psicologia. Então, de lá para cá, 1996, salvo engano, começou a primeira turma. De lá para cá, formamos, né? Assim, vou dizer formamos, porque hoje faço parte desses 30, faço um pequeno... Estou há 10 meses dentro da Ubra. Mas de lá para cá existe uma responsabilidade muito grande nessa formação de profissionais. E ano passado, em novembro, nós completamos 30 anos do curso, onde foi feito alguns eventos em prol desses 30 anos. Inclusive, ainda reunimos alguns desses egressos, são muitos, mas conseguimos reunir ainda ali um pouco na pandemia, reunir os egressos para fazer um documentário desses 30 anos de história. Que legal, hein? E foi muito, assim, para mim que estava chegando, foi, assim, muito impactante ouvir, impactante positivamente, no sentido, né? Chegar, assim, já nos 30 anos. E ouvir deles o feedback, assim, muito positivo, né? Da sua formação, da sua inserção para o mercado de trabalho. Nunca esqueço de uma fala de uma egressa que dizia assim, olha, nunca me faltou emprego. Onde eu cheguei e eu dizia que era da Ubra, as portas se abriam. Então, muitas coisas mudaram nesses 30 anos, né? É evidente. Mas a Ubra, ela permanece com essa formação, com essa responsabilidade na formação acadêmica, onde o aluno hoje ele é o protagonista, onde ele tem uma autonomia no seu processo de aprendizagem. Ele se insere nesses contextos da psicologia, a partir da pesquisa, a partir de disciplinas onde ele vai intervir em uma comunidade, em um âmbito hospitalar, ele vai escolher, que a gente tem assim, projetos de intervenção, e além dos estágios, né? A gente tem o estágio dentro da Ubra, no SPA, mas muitos fazem estágio em outras instituições, né? Outros contextos. E a gente está sempre ali no rol entre os professores, sempre nós temos professores doutores, mestres, e sempre levando aí essa possibilidade de o aluno perceber hoje como é que é a psicologia no hoje, né? Como é que é no hospital, na comunidade, na escola, na própria clínica, né? Ok, a clínica, a gente tem uma demanda assim muito extensa no contexto da psicologia, mas a própria clínica ela se transformou, ela se reconfigurou, então nós temos novas demandas. Hoje, em razão do Covid, né, de toda essa situação que vivemos, eu, enquanto coordenadora, tenho uma preocupação muito grande de que eles possam se instrumentalizar para esse pós, para eles estarem muito, né, envolvidos no cuidado com esse paciente, com o indivíduo que a gente tem assim muitos relatos sobre esse pós-Covid em questões de sintomas, né, de efeitos. A Ubra, ela tem um espaço para atender o público de uma forma gratuita ou tem um valor simbólico, um preço social? Não. Hoje é tudo gratuito, então é o SPA, então é o Serviço de Psicologia Aplicada. Nós funcionamos hoje com atendimento de psicoterápico para crianças, adolescentes e adultos. Então, hoje, a pessoa que quer fazer
precisa fazer uma psicoterapia, ela busca a Ubra, ela vai fazer uma ficha triagem. Uma triagem, né? E aí após a triagem inicia os atendimentos. A gente tem uma abordagem ali de uma psicoterapia breve, porque é semestral aquele contexto, né? Então a cada semestre a gente vai trabalhando com esse manejo aí nos atendimentos, né? Então temos esse espaço assim. Além disso, temos rodas de conversa, a gente implementou esse semestre. Ai, que maravilha. Isso toda já foi inovação sua, né? A gente... Tem até a cara dela. Roda de conversa, segunda-feira, às 18 horas. Então, faço aqui o convite a todos que queiram, numa segunda-feira aí, entrar, conversar. Nosso foco é sempre saúde mental, prevenção e promoção de saúde mental. É online ou Não, é vivo? Presencial. E essa presencial. roda acontece lá no hall da faculdade, no NOAP. NOAP é o Núcleo Organizacional de Apoio Psicopedagógico. Que maravilha. A gente tem essa parceria que esse núcleo é um núcleo que funciona dentro da Ubra, que cuida dos alunos e professores. Então o SPA vem também com o público externo, nós juntamos ali aquela roda e também toda semana nós temos um tema que trabalhamos em conjunto. Então, isso tem um trabalho que está sendo bem significativo. Então, olha que diferente. Além disso, conto para vocês que nós vamos iniciar esse semestre agora, segundo semestre deste ano, com a grupoterapia. Olha. E nós pretendemos também fazer atendimento e acolhimento a vítimas de violência doméstica. Que legal. Maravilha, olha só isso. E, Elisângela, quais são as maiores demandas, né, que você observa, que vocês acolhem lá? Olha, nós temos assim uma busca muito evidente período passado de adultos jovens, mas esse semestre a procura muito grande em todos os contextos, crianças, adolescentes e adultos. Nesse contexto, temos um viés ali para ansiedade, uma questão de depressão também, questões muito familiares. Sim. O que chega hoje ali é uma demanda excepcionalmente familiar, né? Então, nós não trabalhamos no viés ali da abordagem sistêmica familiar, mas é evidente isso. Né? Então, inclusive a gente precisa trocar. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar mais, né? Projetos Vamos ali. falar sobre isso. E assim, uma falta, sabe? Problemas assim muito existenciais. Incrível, sabe? Jovens adultos que têm essas dificuldades existenciais. Essas demandas. Além do luto, que ainda é muito presente pós-Covid. E o luto não é só pós-Covid, né? Nós temos sim, eu digo vários contextos do luto, que é uma temática que também nós estamos trabalhando lá na escola, porque nós percebemos muitas pessoas ainda que não conseguiram elaborar um luto de 10 anos, de 8 anos, de 6 anos, e ainda vivem o trauma ali presente. E a gente fala pouco sobre o luto, a gente fala pouco sobre a morte, né? Então, eu creio que é um dos temas que a gente precisa falar um pouquinho mais, a gente precisa compreender, porque é a única certeza que temos, mas às vezes a gente se afasta do tema. Eu acredito que é um tema interessante. Muito. Né? Muito interessante, porque a gente precisa desconstruir alguns tabus e falarmos, sim, sobre a morte, principalmente com tanto sentimento suicida que nós temos percebido. E quando me chega essa demanda e a gente começa a pontuar a questão da morte, esse sentimento suicida, ele começa a mudar de figura, porque eu falo sobre o suicídio, mas eu não pensei na morte, eu não pensei nas possibilidades. E quando você amplia esse tema, existem outras possibilidades, você vê uma mudança de comportamento. Então, parabéns, viu, por vocês já estarem pensando e trabalhando essas demandas tão necessárias. E você falou de suicídio, lembro aqui também que temos alguns pacientes que chegam também com essa demanda de automutilação, né? Sim, sim. E ideação suicida. Então, eu percebo que isso é um agravante, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, principalmente nas escolas. A gente vai para um breve comercial e a gente vai voltar daqui a pouquinho para falar um pouquinho mais sobre isso.
Daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Hall. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Essa nossa edição falando sobre a Ubra, né, com a professora Elisângela Mota. Aqui terminamos o último bloco falando sobre o sentimento suicida, né, que não, antigamente falávamos pensamentos suicidas, hoje resumimos aí para sentimento suicida, que abrange um todo, né, desse comportamento. E os alunos, eles estão preparados? Porque algumas instituições dizem que é uma demanda muito pesada para os estagiários. Os alunos, eles abarcam essa demanda? Na verdade, ela sempre é pesada, né? Sempre pesada. Até para todos nós, né? Para nós todos que nós. fazemos as supervisões, porque assim, dentro do SPA, os alunos que fazem atendimento, eles são ali os finalistas, Sim, né? sim. E tem as supervisões com as professoras. Inclusive, eu sou uma das professoras de estágio. E é uma demanda, assim, muito pesada, mas, assim, como nós temos visto muito, então nós temos trabalhado isso dentro das orientações, das supervisões. Nossos estagiários também, para que eles possam iniciar suas demandas dentro da clínica, nós temos uma formação inicial todo semestre e no final também, mas não é uma formação, é mais ali um momento de reflexão, de feedback durante o período, mas ao mesmo tempo eu aproveito para que eles possam também ter um momento de formação espiritual, porque a Ubra ela também tem, legal. ela também tem a capelania. A capelania está dentro do NOAP, que eu falei no bloco anterior. Então, nós não trabalhamos, a minha preocupação hoje, como coordenadora, não é só me preocupar na formação técnica desses meninos, mas excepcionalmente pessoal, a questão da terapia para que eles também possam estar preparados nesses atendimentos, e a questão espiritual. Essa formação espiritual também é importante. Então, no NOAP, SPA, nós temos essa parceria justamente trabalhando esses pontos. Então, a gente tem essa formação inicial, que é o manejo do rapport, como conduzir uma terapia, e aí, à medida que eles vão tendo os pacientes, a gente vai alinhando. E, ao final, a gente tem esse feedback, mas também desenvolvendo competências humanas. Isso é maravilhoso, né? E são poucas universidades, né, que trabalham com essa questão espiritual. Que pensam nisso, né? Que pensam nisso. Isso é uma questão bem, eu posso dizer que é uma preocupação bem pessoal mesmo. Porque não adianta, isso é uma questão, a gente fala muito das competências humanas, emocionais, mas isso tem hora que não dá conta só. Isso agora é científico, né? Porque hoje a ciência passa a olhar o ser humano nessa visão biopsicossócio-espiritual. Então, por que não a universidade também cuidar dessa questão espiritual do aluno, que muitas vezes se perdem, né, dentro desse contexto? Fala um pouquinho mais sobre a Ubra. A gente tem, eu acredito que nós temos algumas imagens, e elas vão falando sobre si, mas você poderia complementar. Claro, essa foto é a foto dos 30 anos, desenvolvida ano passado pela equipe de assessoria da comunicação da Ubra. Inclusive, deixar aqui um abraço ao Eric, que é uma pessoa de extrema competência, que está sempre com a gente, desenvolvendo aí o design. Está sempre nos ajudando. Os 30 anos, eu não quis passar assim de forma tão em branco, né? Então a gente reuniu alunos, né? Egressos, alunas, essa é a nossa aluna acadêmica ainda, a Aline Kelly, ela forma agora esse semestre, e nesse encaixe a gente tem aí, são 3 encaixes desses 30 anos, porque a psicologia da Ubra, a Ubra, além de ser a primeira instituição a trazer o curso para o Estado, o nosso curso é um dos que tem uma das maiores notas no ENAD entre as universidades privadas. Isso é muito importante, né? Sim. Além e esse de ano ser nós pioneira, temos ENAD. Ainda ENAD. Que maravilha. Então, o ENAD é aquela correria, né? Então a gente já vai começar aí a formação
junto aos meninos. Nós temos aqui, né, essa imagem, Pois é, né? nessa imagem a gente ali, ó, o primeiro curso de psicologia de Manaus, a melhor avaliação entre as universidades privadas, tá? E 85% dos professores, mestres e doutores. E o nosso carro-chefe, que é o SPE, que é o Serviço de Psicologia Aplicada. A grande diferença, né? Isso faz toda a diferença na nossa cidade. Ali é um espaço eu acho que eu não vejo o SPA, eu fui também aluna de SPA, né, na minha formação. Né? Fomos, né? E não vejo ali só como um laboratório de experiência, de aprendizagem. Sim. Mas vejo ali também uma possibilidade de mudança pessoal, de formação pessoal. É ali que tudo se transforma, né? Isso. Sai do teórico para a prática. Exatamente. Ali, semana passada, nós tivemos a semana acadêmica, sétima semana acadêmica da UBRA, e uma das nossas convidadas do curso, a professora Carmen Érica, do IFAM, então ela falou um pouquinho justamente desse processo formativo de mudança ontológica. Então, o aluno, por meio do SPA, né, da UBRA, a gente tem, não só o SPA, gente, né, assim, das disciplinas, das atividades, eles têm uma imersão muito grande. E aí, não adianta eu só adquirir competências teóricas, metodológicas, se eu não mudo quem eu sou. Sim, perfeito. Então, a gente pega um pouquinho pesado com os alunos, chama atenção. Eu digo que eu sou aquela mãe chata, velha, assim, eu sou aquela coordenadora e professora chata, que vai lá e chama atenção. A que está sempre ali perto, Mas é né? necessário porque a demanda que nós temos hoje no mercado, na realidade, é muito. Então, nós temos que estar preparados para isso. E a UBRA, ela traz, né? A gente tem abertura para isso, né? Graças a Deus. Agradecer aqui também a reitoria, a direção acadêmica, que nos possibilita também fazer esse trabalho com os alunos. Te dão a liberdade de trabalhar de uma forma humana. Isso é muito importante. Semana passada também tivemos, deixando aqui já pontuando as novidades que teremos, né? Nós fizemos parceria com o Projeto Fênix, que é um projeto que no estado trabalha com vítimas de violência doméstica. Então, semana passada, os nossos estagiários estavam em formação para isso, a questão de entender como atender uma demanda, enfim, como encaminhar, fazer os encaminhamentos necessários. Então, a gente tem levado assim, esses pontos, né, bem práticos para eles. E a gente pode até deixar a porta aberta também, né, para o nosso acolhedor, que trabalhamos com vítimas da demanda do sentimento suicida. Conheço o acolhedor. Já fez parcerias, né, com a gente. Trabalho muito significativo, parabéns, vocês que, fazem um diferencial na nossa cidade, né? E a gente deixa as portas abertas também para vocês, né? Para os nossos estagiários, né? Eu já tenho estagiário lá no Promenor Dom Bosco, também será uma grande satisfação tê-los. Não sei se a gente tem algum da UBRA, ainda não, né? Não temos. Marli, inclusive, queremos. Nilma e Marli. Vamos, então. Queremos. Socializando aqui, né? Lembrei da foto ali da Aline Kelly, no concurso da Sensa, que saiu agora essa semana, o resultado, tivemos muitos dos nossos alunos. Olha que maravilha. Um número bem interessante que foram classificados. Já entraram para o mercado de trabalho. Sim. Essa é a grande diferença, né, de um profissional que se forma dessa maneira humanizada, com esse acolhimento, com esse cuidado. Ele chega diferente, né? Eu sinto esses meninos que estão comigo agora, tanto de outras universidades também que estão lá com a gente, eles estão com um olhar diferente, né? Eles já chegam meio que arregaçando mesmo as mangas, acolhem mesmo. Se colocam ali, né? Se colocam, para aprender. E qualquer hora que a gente chama, olha, né, a gente está precisando para uma demanda, eles estão ali, e isso é muito importante. Eles fazem o diferencial na vida desses pacientes. Vamos dar um beijo aí para os nossos acolhedores de plantão. Os nossos acolhedores que cuidam tão bem dos nossos acolhidos, né? De várias universidades aí de Manaus que estão ali com a gente, bem próximo a esse público que busca pelo atendimento, um atendimento social, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a psicologia não está ao alcance de muitos, mas está sim. As universidades aí abrindo a porta, né? Alguns serviços sociais também abrindo a porta para que a psicologia não seja essa coisa tão
afastada, tão né? elitizada, Isso. e que seja propiciada, porque a gente sabe que a rede muitas vezes está superlotada, né? A gente pede também para que hajam mais profissionais de psicologia nas escolas, nos hospitais, que é algo necessário. Hoje a gente não pode mais afastar as psicopatologias, né, do nosso dia. É algo já presente. Sim. A Covid veio demandar um maior número de pessoas e a gente precisa abrir os olhos para isso. E é importante, né, a comunidade saber e conhecer os espaços que são oferecidos, né, Sim. os atendimentos. Porque muitas das vezes as pessoas não conhecem, Sim, né, onde sim. está sendo ofertado. E aí acabam que vão deixando ali... Não se tratam Não se tratando porque não, acham que não tem, né? E a gente tem vários espaços em Manaus, várias faculdades Sim. que fazem esse serviço, né? Sim. Projetos sociais. É importante destacar também que lá na UBRA, a nossa preocupação, assim, como instituição, não é somente os alunos, né? Os professores também, eles têm um espaço de cuidado com a questão da saúde mental. Isso é muito importante. Nossa, isso é Pelo maravilhoso. NOAP, inclusive, né? Uhum. Como eu comentei. Então, nesse semestre, nossos professores, eu, junto com a outra psicóloga, Daniela, fizemos um trabalho voltado para os professores, né? Como eles possam identificar um aluno com determinadas situações em sala de aula, um aluno que está sob um nível de estresse, de ansiedade, como conduzir, como entender essa demanda, porque muitas vezes nós professores, porque eu também sou professora, posso falar, você está ali tão envolvida com a questão da disciplina, da aula, do manejo, do cuidado, que às vezes você não sabe como conduzir. Quando o aluno chega num estado, né, de estresse ou de apatia, ou até um certo grau de agressividade, né? Enfim. Então, a gente saber observar e acolher e poder encaminhar. Sim, Né? Então, sim. existe também essa preocupação junto aos professores. Né? Faz toda a diferença. Faz muita diferença. Né? Um pouquinho que a gente faça, eu acho que já faz fica muita ali, já faz diferença. muita diferença. Então, hoje o SPA funciona de segunda a quinta-feira, né, no horário de tarde e noite. De manhã não. De manhã não, né? Então, hoje as pessoas que quiserem buscar, né, por ajuda, atendimento, podem ligar, posso dar o número? Pode, ficar à vontade. Vou fazer a colinha aqui, 3616-9800, 3616-9800. O SPA fica no Bloco E, lá na instituição. Então, também, se você quiser ir presencialmente ao SPA, você pode. Né? E ali a gente faz preenche a ficha, marca uma triagem e ali já inicia. Nós temos muita procura. Então, agora, para o final, nós já estamos no mês de junho. Esse número que você deu agora é do SPA da UBRA. SPA Serviço da de UBRA. Psicologia Aplicada. Isso. Então, a gente já está... nós estamos recebendo as demandas, mas para o segundo semestre agora. Né? Então, já tem uma lista de espera. Mas todo mundo é bem-vindo. Além do mais, quando eu percebo também, período passado, nós tivemos essa necessidade. Uma grande quantidade de busca ali na lista de espera, nós também realizamos aquele plantão psicológico. Ah, maravilha. Com escuta emergencial. Você pode repetir o número para as sim. pessoas que... Então, o SPA da UBRA é 3616-9800. Perfeito, perfeito. Tá? Todos convidados. Vocês tocaram num ponto importante. Hoje, nós precisamos pensar que a saúde mental ela é um condicionante da nossa vida diária. Sim. Então, eu não posso pensar em cuidar da saúde física se eu não penso na saúde psíquica. Ou então saúde emocional. A saúde emocional, né? Porque às vezes a Vamos... gente fala no psíquico, no psique, as pessoas, peraí. Pois calma, né? Inclusive, a gente precisa quebrar essa perspectiva, a gente vem falando muito sobre isso. Vamos quebrar esse cuidado com o nosso manejo emocional é muito importante para a nossa família, para as nossas relações de trabalho, enfim, para todos os nossos contextos nos quais estamos inseridos. Então, se eu tomo água todo dia porque eu preciso, meu organismo precisa, eu também preciso cuidar, achar mecanismo para cuidar da minha saúde psíquica e também espiritual.
Vamos finalizar aqui esse bloco com um pensamento para que a gente já volte falando sobre ele. Você foi maravilhosa, né, em tudo, e aí ainda mais quando pontua essa questão dessa necessidade de olharmos não só para o lado físico, espiritual, mas para o lado psicológico. A gente vem batendo nessa tecla aqui e a gente vai voltar daqui a pouquinho falando dessa necessidade e por que as pessoas fogem tanto, né, desse atendimento psicológico, dessa acolhida. Estão fugindo de quê? Estamos fugindo de quê? A gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre isso. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. A gente volta já. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Olá, estamos de volta aqui com nossa querida Elisângela, a Nilma animando aqui as perguntas, né, maravilhosas. E para voltar falando dessa questão dessa fuga, né, da importância do atendimento psicológico, Nilma faz aí uma pergunta embasada. A gente ficou, né, fechou ali o primeiro, o segundo, você tá fugindo de quê, né? E aí eu vou pegar a colinha aqui da nossa Aproveita a pergunta que já chegou aí pra aproveitando gente. a pergunta aqui, diante de tantas evidências psicoemocionais, psiquiátricas, né? Como podemos pensar em saúde mental na atualidade? Então é uma pergunta bastante... Bem legal, né? Bem legal. Sim, principalmente olhando para essa questão biopsicossócio-espiritual. Hoje a gente, infelizmente, estamos vivendo um momento assim social com muitos elementos devastador, posso dizer, Sim. né? Então nós cada vez mais, eu acho que a gente tem que, nós mesmos, enquanto profissionais, enquanto indivíduos, precisamos nos preparar biopsíquico e espiritual também. Uhum. Chegamos um momento que não podemos mais dizer assim, não, a psicologia eu não preciso. Sim. Não, isso aqui não é para mim. Eu acho que precisamos tirar essa, muitas vezes, uma couraça, essa barreira, né? barreira que nós colocamos e entender que isso faz parte hoje do nosso dia a dia, do cotidiano. Então, temos demandas? Temos. Estamos todos muito vulneráveis a qualquer tipo de adoecimento, inclusive o emocional, o psíquico. Só que eu não posso me esconder ou ter ali esse medo, ou esse estigma de que eu não preciso. Pelo contrário, hoje nós temos a ciência, ela tem evoluído bastante. Então hoje ela me traz inúmeras possibilidades desse cuidado psíquico, né? Então, inclusive psiquiátrico. Então nós precisamos cuidar, né? O nome não tem outra palavra, é cuidado. Então é o cuidado consigo, identificou, tem uma demanda assim emocional maior. Pode ser preventivo também, preventivo, né? Claro. De preferência. Isso, de preferência, muito bem lembrado. Preferência, por favor. Pois é. E busque, né? Fale com alguém, manifeste. Peça ajuda. Peça né? ajuda, inclusive. Busque meios. Hoje a internet é um mecanismo que também pode nos auxiliar onde buscar um serviço especializado. Não precisa ser presencial. Não, não hoje preciso nem sair de casa, sim, né? Hoje online, nós né? temos terapia online, então assim, e a nível psiquiátrico, nós temos hoje os CAPs que também estão com uma demanda muito grande, inclusive o CAPs encaminha até pacientes para o SPA da UBRA. Então, há uma demanda muito grande, e muitos pacientes que chegam a nós, amigas, eles ainda têm um certo receio, porque eles passaram pela avaliação psiquiátrica e a questão medicamentosa. Então, gostaria até de fazer aqui uma observação. Muito importante. Porque muitos deles, assim, dizem, não, mas eu começo a tomar uma medicação que o psiquiatra recomendou, e daqui a pouco eu começo a me sentir melhor, eu paro de tomar, ou então eu diminuo a dose, ou aumento a dose. Não vai mais para o psicólogo. Não busca e acha que... Aí ele quer estar bem, acha que isso faz parte do tratamento. E não, nós precisamos também desmistificar isso frente à comunidade, à população, que se um médico, e ele é capacitado para isso, né, tem essa formação, prescreve uma medicação, eu preciso segui-la e preciso também fazer esse processo contínuo com o psiquiatra. Sim. Então eu faço esse alerta aqui porque
nós temos muitas demandas no SPA que às vezes nós temos dificuldades porque esse paciente ele burla esse tratamento psiquiátrico. E aí a psiquiatria com a psicologia, elas precisam caminhar juntos em algumas situações. E nós temos aí o telefone novamente, né, na telinha para quem quiser. Vamos repetir Sim, vamos repetir. Pra quem o quiser. SPA lá na Ubra, quem precisar Vai ir lá chover. com a gente. Vai É o 3616-9800. Tá bom? Podem. É o bloco SPA da Ubra. É só você chegar lá também e dizer, onde é o SPA? Todo mundo sabe. E assim, se chegar lá, ele já é atendido ou ou mandam ele para casa, volta no outro momento? Não, ele não vai ser atendido naquele momento. A não ser que haja, por exemplo, um estagiário que naquele momento ele esteja disponível, aí sim, mas porque a maioria deles tem casos. Hoje nossos alunos estão com 4 pacientes cada um. Já é uma demanda. É uma demanda muito intensa. Uhum. Então, por isso que quando nós marcamos os dias de plantão psicológico, aí ok. Uhum. Pode chegar lá, porque a gente faz toda uma organização. Isso é todo mês? Os Não, plantões? é geralmente a final do período. Entendi. Porque eu vejo que a lista de espera é um pouquinho grande, Aí a faz gente o não plantão. conseguiu atender, e aí eu faço o plantão. Uhum. Porque muitos também é uma escuta necessária, é um manejo que naquele primeiro momento a gente já consegue aliviar ou, né, dar um feedback. Uma estratégia importante, né? Que Sim. aí tem uma lista, Sim. chega lá no final Sim. do período, já pega, faz o Exatamente. plantão. Olha aí, uma ideia para o Uma acolhedor ideia para também. acolhedor. Inclusive, uma trabalha de ideia uma que forma partiu dos social. nossos alunos, tá? Muito, Eu lá eles desesperada. Eles são maravilhosos com isso, eles são maravilhosos. E eles, professora, faça um plantão psicológico. Né? Pronto. Poxa, um plantão. Não tive essa ideia. Nós trabalhamos muito com a questão do Sim, plantão, sim. porque é a forma de você, pelo menos, escutar. Algumas pessoas só precisam disso, de serem escutadas. Exatamente. E no momento em que alguém senta-se, olha no olho e espera, né, aquele tempo, dedica aquele tempo, faz toda a diferença. Né? Às vezes as pessoas nem voltam depois do primeiro atendimento porque ela só queria ser escutada e ela se escuta, ela se percebe. E isso é importante, né? Dependendo de como for direcionado esse tema. Temos mais perguntas, Nilma? Sim, a gente está falando sobre essa questão do cuidado integral, né? De maneira integral. E aí a gente já entra numa outra pergunta, que é a questão da família, né? O quanto ela vem, o quanto ela é importante diante desse processo. Né? Então, a saúde mental e a família. A família é tudo, né? Nossa base, é nosso eixo. E estamos inseridos em uma família, seja ela qual a configuração tenha. Às vezes a família é a acolhedora, mas pode ser também aquela que adoece, né? Sim, possivelmente, né? E nós também temos observados ali nos nossos atendimentos que muitos dos conflitos que esse paciente traz, seja ele um adolescente, seja ele uma criança e seja ele um adulto, ele está condicionado a uma questão familiar. Uhum. E eu sempre me preocupo muito ali quando, em qualquer idade, porque nós fazemos um trabalho, a gente tenta trabalhar ali aquela demanda, mas esse indivíduo ele volta para casa. Sim. Então aquele contexto também precisa ser cuidado. Eu volto para beber da mesma fonte. Exato. E o que tem nessa fonte? E talvez aquele indivíduo que está se fortalecendo ali na terapia, ele não tenha também energia suficiente para levar isso para casa. Para levar isso para casa, para trabalhar dentro daquele contexto. Então eu faço aqui um alerta, um convite também às famílias que cada vez mais possam se ouvir, possam se olhar, tentar entender quem são essas pessoas com quem eu convivo, meu filho, minha esposa, meu marido, minha irmã, minha mãe. Então, entender essas pessoas, observar as necessidades que cada um tem e dialogar. Eu Conversa é o principal diálogo. Eu vejo que não há muita conversa, né? Sempre todo mundo está muito preocupado com as suas demandas e tudo muito tecnológico hoje. Também, né? Então, vamos tirar isso, eliminar, promover.
Eu me lembro quando a pandemia veio, as pessoas reclamavam muito, porque a gente está confinados, né? Poxa, você está confinado em casa com a família, mas por que gerou conflito? Gente, para mim foi uma... Olha, eu fico até meio, sabe, preocupada de falar isso, mas eu amei, entre aspas, né, tirando a doença, mas de passar tanto tempo pertinho da família. Isso aí eu não tive problema, né? Eu também não. Então, em casa a gente dinamizou mais, as crianças brincaram mais, a gente participou mais das atividades, estudamos juntos, então foi tudo muito diferente. E a família se conheceu mais, né? Tem coisas que muito familiar não conhecia, muitas das vezes estava ali casado, mas nem sabia quem, né? Conhecia o marido. Né? Quem é esse que está do meu lado? Né? Então... E também observar as diferenças. Sim. E respeitá-las, né? Exato, só que hoje a gente precisa também pontuar isso a nível acadêmico, educacional, as diferenças. Então, elas vêm para somar. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. A minha preocupação é formá-lo um indivíduo que seja capaz de ser frustrado. Sim. Que ele consiga entender as diferenças. Sim. Eu sei que muitas famílias podem dizer, mas isso é muito difícil. É extremamente difícil. Mas é importante. Mas ela é importante. Eu preciso morrer ali tentando e batendo nessa tecla e promovendo isso para que ele possa conviver em sociedade. Porque a sociedade é isso, né? Se eu não respeito o outro... Como vou ser respeitado e como vou desenvolver biopsicossocioespiritualmente, né? Fica um pouco mais difícil. E para finalizar nesse ponto, Marli, assim, também deixo aqui um convite assim, pessoal a todos que possam se olhar mais. Né? Todos nós temos as nossas demandas. Eu tenho as minhas demandas psíquicas, as minhas demandas profissionais, emocionais. Eu preciso cuidá-las, né? Mas com autonomia. Com muita autonomia. Porque eu sendo autônomo, eu sendo promotor da minha mudança, dos meus valores, eu tenho mais o domínio da minha felicidade. Né? Porque a gente às vezes atribui muito só ao outro, depende muito do outro. O amor depende do outro, a felicidade depende do outro. E acaba que nós vamos ali murchando, porque esse outro, muitas vezes, ele não vai suprir. Não está pronto para isso, né? Eu preciso criar, assim como a gente na UBRA tem uma preocupação do aluno ser protagonista no aprendizado dele, eu preciso também pensar que eu sou protagonista da minha história, das minhas habilidades e competências. Nós estamos num século de mudanças, então mude, se transforme. Muitas mudanças. Corra atrás, não é tarde para nada, né? A gente está ali, hoje, a mudança é hoje, não amanhã. Sim. E a esperança é tudo, por isso que não só a inteligência emocional, mas a espiritual ela é fundamental. Porque quando você não tiver ali, às vezes a nossa fé está balançada, às vezes a nossa emoção, a gente não está muito equilibrado emocionalmente em algumas situações. Mas vem a fé. Sim. Mas vem aquele, meu Deus, me ajuda, porque tá difícil aqui. Agora, eu só vim até aqui. Daqui pra frente é contigo. Então, acho que isso transforma. Sim, o tempo todo. É muito importante, muito, né, Nilma? Não, mas a gente precisa disso, né? A gente, conhecimento atrás de conhecimento, né? Eu já percebi algumas famílias, né, que elas vão também com o paciente para o atendimento e muitas vezes elas começam a descobrir o novo ali dentro, né? Eles começam a ter um diálogo e se aproximam mais. Né? Você acredita, né, na questão da psicologia familiar hoje? Né? Você também levanta essa bandeira? Com certeza. Como eu falei ainda há pouco, toda casa ela tem como é que se diz? Ali a base, né? Para fortalecer essa obra, essa casa. O indivíduo não deixa de ser diferente. A família é a base, o alicerce. Né? Então, a família é essa que instrui o indivíduo ao meio. Se a gente trazer o Vygotsky para a nossa conversa, a família é o primeiro campo, o primeiro processo de socialização se dá pela família. Sim. Então, a família é responsável pela formação desse indivíduo. A vivência em grupo, né? Que vivência em indivíduos... grupo, educação, aspectos morais, o desenvolvimento de competências emocionais parte da família. Então, é nossa responsabilidade como pais
promover esse bem-estar, esse desenvolvimento para essa criança, para esse indivíduo, que não vai ficar comigo para sempre, ele vai para o mundo, né? Precisa então, voar. A família é isso. Então, se hoje você não está bem, com certeza há algum resquício nessa família. Então, eu preciso ter um ponto de pit stop, assim, poxa, Ponto peraí. de apoio, né? O que eu preciso? Olha, uma coisa que eu venho observar, as pessoas não praticam esporte. Eu também entro nessa, tá? Também tô puxando a minha orelha. Olha só, né? Mas eu também levanto essa bandeira. Sim. Jovens que nunca praticaram esporte. Esses adultos que têm uma falta de existência, esse campo existencial, não fazem nada da vida, não praticam esporte. Esporte salva. Eu dei 10 anos, passei mais de 10 anos dando aula para alunos de curso de educação física. E o que eu escutava deles? Professora, pedalar salva a vida. Professora, só de eu sentir o vento ali, aquela brisa, pedalar, já me nadar, tirava, né? A ideia de morte. É muito então importante. O esporte ele salva. Muito importante. Então ele é também um condicionante muito importante. Então a família é fundamental. Eu preciso cuidar desse núcleo, seja ele qual for. Eu preciso cuidar do núcleo. E esse núcleo, ele tem pessoas. Pai, mãe, sei lá, uma mãe, um avô, uma avó. É a raiz, né? E ela precisa... De tudo, exatamente. Como raiz, eu preciso dar elementos, suporte, né? Para que esse indivíduo preciso siga. Cuidar, né? Adubar bem essa... Não adianta só passar a mão, também não adianta só dizer não. Sim. Tem que ter um meio termo ali. Então, assim, infelizmente, nós estamos caminhando pro finzinho do nosso programa. Foi tão bom, né? Conversar um pouquinho a mais, passar um pouquinho dessa sua sabedoria para o nosso público. Obrigada. Quais suas considerações finais para o público? Fala um pouquinho, deixa um recado para que a gente possa... Deixo. Eu quero agradecer imensamente aí o convite, agradecer à rádio pela oportunidade de vocês estarem fazendo essa diferença com relação à saúde mental. Obrigada às minhas amigas psicólogas. Um beijo especial também ao Solano, que não pôde estar presente hoje. Solano está se cuidando. Tem que se cuidar. Está se cuidando. Solano, Forte abraço, amigo. Muito agradecida mesmo. E assim, a mensagem que eu deixo é que hoje nós venha conhecer a Ubra, sim, vou fazer aqui um marketing básico. Venha conhecer a Ubra. A Ubra tem diversos cursos, psicologia, enfermagem, direito, engenharias, todos esses cursos com um diferencial, laboratórios. Temos o NOAP, que é um serviço muito significativo, que está ganhando muita relevância dentro do campus, né, que atua com os alunos, atua com os professores, atua com a comunidade também, com a SPA, enfim, venham conhecer, terei o maior prazer de recebê-los e apresentar tudo que o curso hoje oferece ao futuro profissional. Obrigada, Elis. Muito obrigada. Beijo para vocês, um grande abraço. Agora nós vamos ficar com notícias direto da redação. É com você. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!